Vamos dar sequência aqui na nossa programação, trazer um novo destaque, porque mais de 46 mil criminosos deixaram as unidades prisionais brasileiras durante a saidinha do fim de ano. E mesmo com o Congresso acabando com o benefício, muitos deles ainda desfrutam da saída e não retornaram aos presídios. Cerca de 2.000 pessoas aí, portanto. Nosso repórter Matheus Dias está conosco para trazer todos os detalhes dos foragidos. Seja bem-vindo. Muito boa noite, Matheus. Marcelo, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Você muito bem adiantou, então, 46 mil presos que tiveram o benefício do indulto temporário, a saidinha de fim de ano, no Natal. Foram 46 mil presos, só que mais de 2.000 não retornaram aos presídios. Isso porque foram dados coletados de 15 estados diferentes, mais o Distrito Federal, no qual contabilizou várias saidinhas em estados do país. Alguns estados, inclusive, não têm este benefício para os presidiários, mas em muitos outros esse benefício é concedido. É o caso também do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo, que foram os estados mais atuantes nesses números de, então, presos que não retornaram ao sistema prisional. No caso do Rio de Janeiro, eles têm ali eles têm agora o maior número de presos fora das cadeias, mas por conta de porcentagem. Então, no caso do Rio de Janeiro, foram 1.868 presos liberados na saidinha e 269 não voltaram. É 14% ali, então, de pessoas que deixaram de voltar ao sistema prisional. Agora, falando em números absolutos mesmo, presos na rua, aí São Paulo detém, então, desse número maior, porque liberou muito mais presos nas saidinhas de fim de ano. São Paulo liberou mais de 29 mil beneficiados, então a gente fala de 46 mil, 29 mil saíram só aqui de São Paulo, e no caso, mais de 1.100 não retornaram ao sistema prisional. O único estado do país, então, que teve 100% de retorno dos criminosos às cadeias foi o estado do Tocantins, que liberou 177 presos e todos eles voltaram ao sistema prisional na data pré-estabelecida, então. O fato, Marcelo, é que, como você bem disse, em 2024 o Congresso votou ali pela eliminação, então, desses indultos temporários, das saidinhas. O presidente Lula havia derrubado essa votação, só que o veto presidencial foi derrubado pelo Congresso e entrou em vigor. O problema é que, desde então, advogados de defesa de vários tipos de criminosos diferentes têm adotado um recurso para dizer que, como isso foi votado em 2024, detentos que estariam no sistema prisional antes disso não poderiam, então, receber essa punição retroativa e apenas pessoas que fossem presas a partir de 2024. Esse recurso tem sido aceito pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo ali do teor do crime, se não for aquele crime considerado hediondo, crime de ódio ou de homicídio, no caso, crimes nesse patamar, por exemplo. E aí muitos deles têm saído e muitos deles têm deixado de retornar ao sistema prisional, fazendo com que o assunto se tornasse pauta novamente, agora não só no noticiário, mas também no Congresso, viu, Marcelo? Muito bem, o Matheus Dias, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Matheus. Eu quero ouvir o Diego Tavares, que são exemplos aí que não entram na cabeça dos brasileiros, né? Quer dizer, então, nós temos aí a liberação, eles não retornam, praticam outros crimes e é claro que, então, a lei passou, só que não pode retroagir em favor, evidentemente, do condenado e ficamos praticamente na mesma, né, Diego? Exatamente, Marcelo Matos. O nosso sistema penal é demasiadamente garantista e tem essa premissa de que a lei penal ela não retroage, ela só retroage se for em benefício do preso. Então, logo, por se tratar de uma lei penal, o fim da saidinha só atinge as prisões que ocorrem após a edição da lei. E vai explicar isso para a sociedade, evidentemente. Vai explicar para a sociedade, e eu trago aqui um caso que só esse caso por si só já justificaria o final absoluto desse direito tão absurdo que só existe aqui no Brasil. Na cidade de Lorena, aqui no estado de São Paulo, um criminoso que se encontrava desfrutando da sua saidinha de fim de ano invadiu durante a madrugada a casa de um casal de idosos e tentou estuprar uma idosa de 89 anos. E, durante essa tentativa de estupro, ainda feriu com uma tesoura o marido dela, um idoso de 90 anos.
vai explicar por que se justifica a existência de um direito como esse para esse casal ou para as outras centenas, milhares de pessoas que são também vítimas desses criminosos em saidinha, que muitas vezes deixam as unidades prisionais com missões a serem cumpridas que são passadas pelos chefes de facção criminosa que comandam os estabelecimentos prisionais, porque isso também, infelizmente, é uma realidade aqui do Brasil, algo que foi normalizado, mais um absurdo normalizado, né? O Estado, que é o mantenedor das prisões, muitas vezes não tem controle sobre as prisões, muitas vezes os agentes penitenciários sequer têm acesso à totalidade das dependências das unidades prisionais. Então, aqui nós precisamos refundar o nosso sistema de justiça do zero. Precisa acabar com audiência de custódia, com saída temporária, com progressão de regime, com todos esses benefícios penduricários que esses presos têm direito. Aqui, enquanto o preso não se der conta de que, praticando um crime, ele cumprirá a integralidade da pena, passará muitos anos fechado, infelizmente nós continuaremos ostentando essa alcunha de país da impunidade, porque enquanto há impunidade, há estímulo para o crime. O recado que o Estado brasileiro passa àquelas pessoas que têm uma certa propensão a praticarem um crime é: pratique o crime aqui vale a pena, você vai amargar pouco tempo preso, muito em breve vai estar na rua novamente desfrutando dessa maravilhosa cartilha de direitos e garantias fundamentais que muitos juristas gostam de dourar a pílula, dizer que isso é o que nos separa da barbárie, sem perceber que a verdadeira barbárie é o que está instalada nas ruas do nosso país. E vamos falar sobre segurança pública, né? Porque a Polícia Civil prendeu nesta terça-feira 3 integrantes do PCC que são acusados de mandar matar o ex-delegado-geral da Polícia Civil aqui de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. Quem vai trazer agora os detalhes, retorna conosco a Júlia Firmino. Seja bem-vinda mais uma vez, Júlia. Oi, Matos, muito obrigada. Boa noite mais uma vez aqui para nossa audiência do Pingos nos Is. É isso, o que a polícia acredita agora é que os agentes chegaram mais próximo dos mandantes da morte, do assassinato do delegado Rui Ferraz Fontes, que foi de fato assassinado com mais de 20 tiros ainda no dia 15 de setembro de 2025, ou seja, do ano passado, na cidade de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Inclusive, a polícia não acredita que uma única pessoa seria o mandante desse crime. Isso está quase que descartado pelos agentes e, segundo a Polícia Civil de São Paulo, foram expedidos hoje, então, 5 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em Jundiaí, Mongaguá, Praia Grande, Carapicuíba, Barueri, Mairinque e também aqui na capital paulista, justamente uma operação aí para resolver, né, para trazer mais informações para essa investigação que apura a morte do delegado Rui Ferraz Fontes. Essa operação de hoje, como você bem disse, Matos, terminou com 3 presos. São eles: Manuel Alberto Ribeiro Teixeira, Fernando Alberto Teixeira, Márcio Serapião de Oliveira. Os 2 primeiros que eu citei, eles são irmãos. E o Márcio é conhecido também como... tenho aqui, deixa eu só... lembrar. Bom, trago mais ao longo do texto essa informação de como que ele é conhecido. Então, segundo a polícia, todos eles teriam participado não só do planejamento, mas também da execução e do apoio logístico desse crime. Em coletiva de imprensa hoje, o delegado Dr. Clemente Calvo Castiglione Júnior disse que quando a polícia foi fazer a prisão desse último, que eu estava buscando, né, o apelido dele é o Velhote, ele tentou fugir, mas sem sucesso, porque a polícia já estava fazendo um monitoramento com drone. E a gente tem um trecho dessa fala do delegado que explica bem como é que foi essa prisão. Vamos ouvir? Queria só complementar uma pergunta que o senhor fez a respeito da prisão. Um detalhe operacional, realmente todas as prisões foram estratégicas, muito bem planejadas. E no local do vulgo Velhote, ele realmente tentou fuga e só não obteve sucesso, porque as equipes do DHPP e do DEIC estavam preparadas e foi utilizado um drone e foi percebido que ele tentou a fuga pelos fundos, onde também já havia o envelopamento e foi preso. Essa talvez seja sido uma das prisões onde a gente chegou mais próximo do nível estratégico decisório do PCC, como já foi dito, reforçado pela doutora Ivalda. São pessoas com carreiras criminosas bastante consolidadas, com passados de rouba-banco, ataques à base de valores. Então, são pessoas que já tiveram um passado operacional, mas que hoje estão mais ligadas a esse nível decisório.
Quem também estava presente nessa coletiva de imprensa era a delegada diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a Ivalda Aleixo, que disse que além desses 3 presos que estão ligados ao PCC, a polícia também apreendeu documentos e celulares que serão periciados. A doutora também destacou que agora a principal linha de investigação da polícia vai de fato de encontro com a atuação do delegado Rui no combate ao crime organizado. A gente também tem um trecho dessa fala da Ivalda. Vamos acompanhar? Nós apreendemos vários documentos, apreendemos vários celulares, notebooks, que agora vão ser periciados. A gente tendo mais alguma informação, nós conseguimos então, acredito que nas próximas semanas, determinar, não, foi deles mesmo, que é o que a gente tem hoje, que foi a reunião de 3, pedindo para mais 2, e aí armaram tudo isso, tá? Ou se partiu, eventualmente, lá atrás de alguém, uma ordem que, como disse, né, uma pessoa só. Nós não acreditamos, tá? E a tendência maior aqui, que caminha, é que seja em razão da atuação dele enquanto delegado de polícia, tanto nas prisões dessas pessoas, de familiares, como no enfrentamento ao PCC. Um dos motivos que ajuda a sustentar essa hipótese de que o crime foi motivado justamente por conta da atuação do Rui no combate ao crime organizado é o fato de que esses 3 foram presos já a partir de 2005 por conta de cometerem crimes de assaltos a bancos, que era algo que de fato o Rui combatia na sua atuação frente à polícia. Outros 2 suspeitos também estão foragidos ainda. A polícia ainda faz buscas. Eles têm mandados, né, eu disse também, porque eles também têm mandados de busca já expedidos, de prisão, né, temporária expedidos, mas ainda estão foragidos e um deles, o que foi apresentado na coletiva de imprensa aos jornalistas, é que um deles está foragido na Bolívia, então um país aqui da América do Sul. E aí, agora, os próximos passos dessa investigação, de acordo com a delegada Ivalda Aleixo, é que esses documentos e também os celulares serão periciados e que, se houver necessidade, a polícia fará novas acariações, se necessário, e também vai ouvir outras pessoas que possam estar envolvidas, nesse caso, o delegado Rui Ferraz Fontes. Volto com você, Matos. Júlia Firmino, daqui a pouco ela retorna ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Júlia. Eu quero ouvir agora o Henrique Kriegner. Kriegner, a gente tem a demonstração aí de um delegado-geral da Polícia de São Paulo que foi executado, dando aí o nível da violência que vivemos hoje, a articulação criminosa hoje, né, as facções que se estabeleceram e a situação, e a gente falava há pouco, estamos liberando ainda presos aí na saidinha, Kriegner. Exato, Matos. É um conjunto de coisas, de decisões por parte do judiciário, com base nas leis também que nós temos aí, que envolve o legislativo, que mostram para o cidadão brasileiro que nós estamos numa situação extremamente ruim, delicada e que tem aí custado muito caro. No caso do delegado Rui, custou a própria vida dele. E nós estamos falando de um delegado, sim, de um ex-delegado, né, que já estava aí numa outra fase, mas nós estamos falando de um pai de família, num cidadão brasileiro, num homem, alguém que estava ali que pagou com a sua própria vida o fato de ter feito o seu trabalho. A pergunta é, qual é o recado que isso passa para a sociedade? Parece que passa o recado de que não vale a pena combater o crime no Brasil, ou de que não vale a pena você fazer a coisa certa, enfrentar aqueles que estão fazendo a coisa errada e aí, então, lesando a população. Porque o crime organizado, as pessoas precisam entender cada vez mais o quanto que ele impacta negativamente todas as áreas da nossa nação. Não é simplesmente só uma questão de pessoas que estejam isoladamente cometendo crimes, não. São pessoas que estão trazendo prejuízos para a economia, para a moral, para os princípios, com certeza, mas também prejuízos de infraestrutura no nosso país, de investimento, tantas outras coisas em todas as áreas. O crime organizado é, de fato, um tumor que precisa ser erradicado. E quando a gente tem o cenário das saidinhas, eu acho vergonhoso. Há pouco o Diego trouxe aqui esse caso absurdo do que aconteceu de um dos presos que recebeu o benefício e cometeu crime contra esse casal de idosos. Teve também a notícia daquela pessoa que era a japa do PCC, né, entre aspas, apelidada aí, que também recebeu o benefício da saidinha,
e você pensa que ela voltou para onde? Que ela saiu da prisão e durante a saidinha ela foi para um retiro da igreja ou ela foi lá para um workshop de profissional. Não, ela voltou para o mesmo lugar, o mesmo ambiente que antes ela convivia, que era o ambiente de crime. E dizer que essa pessoa não teve nenhum envolvimento, como é que você vai comprovar um negócio desse? Agora, Matos, eu sei que às vezes eu falo umas coisas aqui que as pessoas pensam que é um pouco inocente demais, mas eu diria que uma boa saída para esse negócio da saidinha, já que a gente não consegue erradicar, especialmente com esses que já foram, né, aprovados, que já foram presos antes da lei entrar em vigor, seria trazer a responsabilização dos juízes. Os juízes que aprovam a saidinha de um preso que comete crime deveriam ser responsabilizados como cúmplices. Porque como é que coloca na rua alguém que tem o potencial de ferir o cidadão? Se o juiz recebeu lá o pedido, a indicação do Ministério Público, ou do próprio presídio, né, que vai para o Ministério Público, e depois o Ministério Público pode se manifestar ou não, mas está ali dizendo, olha, esse preso aqui está apto. Se o juiz assina, e essa pessoa então vai e comete esses absurdos que nós estamos vendo, estupro de idosos, ferindo idosos, tendo envolvimento com o crime organizado, por que não responsabilizá-lo? Quem é que vai pagar o preço por isso? Por que sempre é o cidadão de bem, pagador de imposto, que está vivendo a sua vida, levando o Brasil nas costas, que tem que pagar com o preço do erro do Estado? Esses bandidos, se foram presos, nunca deveriam ser soltos, a não ser até o cumprimento da sua pena, ou quando tem esses regimes, aí, essas progressões. Agora, benefícios, visita íntima, saidinha, graças a Deus que a lei passou, mas se não conseguimos controlar para hoje, não podemos colocar o preço na conta do cidadão. Então, que os juízes que autorizam um perigo desse, andar na rua livremente, como se fosse um cidadão comum, que nunca cometeu crime algum contra a sociedade, que ele pague como cúmplice também. E, Mota, você sempre chama atenção que nunca se fala da letalidade contra policiais. Ele era um ex-policial, foi delegado-geral e foi assassinado. Exato. Marcelo, o criminoso que assassina um policial deveria ser punido com prisão perpétua. E aí está um bom teste para testar o compromisso do Estado brasileiro com o bem-estar dos seus policiais, agora nesse momento que a esquerda descobriu que segurança pública é uma coisa importante, né? Então, a esquerda, o governo, enviou uma PEC da segurança para o Congresso. Está aí um bom teste para ver o compromisso real do Congresso com a pauta da segurança. Aprovem essa mudança na Constituição e na lei. Enfrentem esse lobby pró-bandido que domina a produção de legislação no Brasil. Aprovem essa mudança. Assassino de policial deve entrar na cadeia e não sair nunca mais.